Alô, galera dos terceirões matutino e vespertino aqui do Colégio Estadual Helena Assis. Eu gravei esse vídeo para aqueles que faltaram a aula hoje e aí resolvi a lista que foi entregue em sala, que é essa lista que está aqui de exercícios. A primeira questão teórica, lembrando que o assunto é corrente elétrica, né? A gente começou agora continuando o segundo ciclo e continuando, no caso, iniciando a eletrodinâmica, que é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em movimento. É a parte mais interessante, né? Eu coloquei aqui a respeito da corrente real e da corrente convencional. Na física a gente vai trabalhar com a corrente convencional, onde a tendência é ir as cargas irem do potencial maior para o potencial menor, e ao contrário, na corrente real, as cargas elétricas irão no sentido sempre do potencial menor para o potencial maior, como vocês estão observando aqui na figura. E a gente vai utilizar essas fórmulas aqui que eu coloquei a princípio para o estudo da corrente elétrica. São essas fórmulas aqui, basicamente, que a gente vai trabalhar. A corrente elétrica, que é representada pela letra I, né? Intensidade média de corrente é igual a ΔQ sobre ΔT, onde ΔQ é a carga elétrica e o ΔT é o tempo. Também a gente pode trabalhar com a corrente como N vezes E, porque a carga elétrica é NE, né? Vocês viram lá no primeiro ciclo. A carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar, e dividido pelo tempo. Caso peça o tempo, como foi na questão 5, a gente vai trabalhar com essa fórmula aí de carga dividido pela corrente. E caso seja pedida a carga elétrica, vai ser a corrente vezes o tempo, que é a fórmula KIT. O exemplo que eu coloquei, que foi pego na internet, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, qual a intensidade da corrente elétrica? Em amperes. Então repare que basta você aplicar a fórmula, que vai sair rapidinho essa questão, né? Você vai resolver rapidinho. Lembrando que a fórmula da corrente é carga dividido pelo tempo, só que o tempo tem que estar em segundos. Então a carga foi dada nessa questão aí de 12 coulombs para cada minuto. Então, se é 1 minuto, equivale a 60 segundos. Só dividir 12 coulombs por 60 segundos, que você vai achar 0,2 amperes, já que cada coulomb por segundo equivale a 1 ampere, que é a unidade de medida, né? E aí tem as questões teóricas. A primeira questão teórica da lista de exercícios que foi colocada para vocês aí foi essa aqui: sobre o sentido convencional da corrente elétrica, é correto afirmar que... Aí a alternativa correta aí é a letra D. Flui no sentido do maior para o menor potencial elétrico. Essa é a resposta, que é a teoria que vocês viram lá no livro de vocês. Na segunda questão, que é essa que está aqui, que também é teórica, quando a corrente elétrica atravessa um material de resistência elétrica não nula, ocorre um aquecimento devido às múltiplas colisões entre os elétrons e os átomos da rede cristalina do material. Esse fenômeno descrito é conhecido como... Aí tem as alternativas A, B, C e D para você analisar. Toda vez que se fala em aquecimento, isso é equivalente ao efeito Joule, que vocês viram no ano passado, no segundo ano. Então a resposta é a letra B, efeito Joule, já que houve um aquecimento. A terceira questão, conforme foi o gráfico aí que vocês viram na lista, está dizendo que um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica variável durante um intervalo de tempo de 10 segundos, conforme mostrado no gráfico a seguir, que é esse gráfico que eu desenho aqui no quadro. Aí, o que é que você vai fazer? Toda vez que aparecer o gráfico da corrente em função do tempo, nesse caso aí, você vai calcular a carga elétrica através da área formada por esse gráfico. E esse gráfico aí formou o quê? Um triângulo. Se é um triângulo, basta você calcular a área do triângulo, que aí você vai ter o valor numérico da carga elétrica que ele pediu. Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
A base na horizontal foi 10, a altura na vertical foi 5, é só multiplicar 10 vezes 5 e dividir por 2, né, que é a fórmula da área do triângulo. Então vai dar 50 dividido por 2, vai dar 25 coulombs, facílimo. A quarta questão, que também é teórica, está aqui na lista. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta com relação à corrente elétrica alternada. Então, se a corrente é alternada, automaticamente vai haver uma oscilação de elétrons. Logo, a resposta é a letra B. É uma corrente em que os elétrons oscilam com determinada frequência em torno de uma posição em equilíbrio. Essa também foi fácil da lista. E a questão 5, que também é fácil, está dizendo o seguinte: uma bateria de carro foi feita para suportar uma carga elétrica de 30 amperes hora. Sabendo-se que a bateria é usada para alimentar um circuito elétrico que utiliza uma corrente elétrica de 25 amperes, ele quer saber o máximo tempo de duração dessa bateria em minutos. Aí tem as alternativas aí, A, B, C e D, sendo que todas as alternativas aí estão em minutos, o tempo está em minutos. O que é que você vai fazer? Você vai aplicar a fórmula. Como ele pediu tempo, a fórmula vai ser a carga dividido pela corrente elétrica. A carga foi dada aí de 30 amperes hora e a corrente elétrica foi dada de 25 amperes. Só efetuar essa divisão, lembrando que você tem A no numerador, que é um ampere no numerador, e ampere também no denominador, que você vai cancelar. E aí vai sobrar 30 horas dividido por 25. Quando você efetuar essa divisão de 30 por 25, você vai achar 1,2 de hora. Só que repare que a resposta está em minutos. E você sabe que cada hora tem 60 minutos. Ou seja, você vai pegar 1,2 e multiplicar por 60 minutos. Que aí você vai achar 72 minutos de resposta. E aí você vai marcar a letra A, conforme foi visto aí. Então, o segundo teste está fácil, que é baseado no assunto de corrente elétrica, que a gente vai fazer a revisão posteriormente. Mas por essa lista aí você já observou que o assunto é fácil. Eu passei para casa as duas questões da página 55, que também são fáceis, do livro didático de vocês. E aí estamos juntos, né? Lembrando que quem planta facilidade agora vai colher a dificuldade do futuro. Tamo junto, galera, e é isso aí.